Bom, eu sou Maria José Comparini Nogueira de Sá, psicóloga, tenho 70 anos e vou contar um pouquinho dessa trajetória na saúde pública. Ah, eu escolhi trabalhar com saúde pública, entendendo que é para todos, acho que um pouco antes da faculdade. Eu fiz psicologia nos anos 70, onde ainda a inserção dessa profissão na saúde pública era restrita, pequena, mas já pensava que devia trabalhar com isso. Vou falar um pouquinho da assim, a questão coletiva, do que é público, etcétera, sempre me interessou, por ser para todos. Então, assim, trabalhei como estagiária durante a faculdade em vários locais, inclusive locais não da saúde, a INSS, que eu me lembre, e logo depois da metade para frente, já tentando inserção no campo da saúde. Aí, em 75, 6, que eu ainda não havia terminado a universidade, apareceu a oportunidade, através de uma amiga, que também pensava parecido, na mesma faculdade, de participar de um estágio na Prefeitura Municipal de Campinas, numa unidade básica de saúde, que estava começando, sendo inaugurada num distrito chamado Nova Aparecida. E eu fui, fiz uma entrevista inicial, a equipe era constituída de médico, pediatra, médico ginecologista, médico geral, mas com inserção na psiquiatria. E aí começamos. A unidade estava abrindo e era ligada a uma subprefeitura, cuja casa funcionava do lado, e aí a experiência foi de implementação, inovação do que já existia, etcétera, baseada na área de um pouco de saúde mental. Então, a gente já começou, eu e a outra estagiária, com um programa de saúde na escola, com um relacionamento com sindicatos que existiam na região, com programas de prevenção e promoção da saúde em bairros próximos, né, à unidade, ainda que não tinha uma territorialização estrita nessa época, inclusive atendendo bairros próximos que pertenciam a outros municípios, tá? E, basicamente, os programas se constituíram com criança e adolescente na escola, com interlocução com as pessoas que trabalhavam nessas instituições e também com sindicatos, representantes de trabalhadores em bairros adstritos, com programas de prevenção. Prevenção a coisas básicas, como transmissão de raiva por animal, transmissão de doenças infecciosas simples, como sarna, né? Esqueci o nome, piolho, enfim, e algumas coisas um pouco mais relacionadas à área de saúde mental, como a questão de uso e abuso de álcool. E isso acontecia meio sem base estrutural, a não ser na ciência específica, mas não na saúde pública brasileira,
com reuniões à noite, fora do horário de funcionamento, em comunidades, com rodas de conversa, hoje chamadas rodas de conversa, né, à época não, a gente chamava de assembleias, etcétera, e um pouco assim que começou. Ao lado disso, mas vou me restringir a Campinas, uma inserção pessoal em equipamentos de saúde mental, chamado manicomiais, à época, públicos e privados, na região de Campinas, tá? E isso foi contribuindo para a formação. Mas aí eu vou dar um salto para a PUC Campinas. O que que influenciou? À época, já formada, havia no mundo uma oferta de serviços. E o que que guiou a escolha pela PUC, inicialmente no departamento de neuropsiquiatria? Basicamente, uma coisa de formação pessoal e profissional, que é o trânsito entre a filosofia e a ciência. A filosofia, à época, embora estudando as concepções todas, mas à época muito baseada no existencialismo, tanto ateu, existencialismo ateu quanto cristão, mas que buscavam de alguma forma integrar o conhecimento humano e a ciência também, tá? Até um pouco mais cartesiana à época, tal, mas a ciência e a filosofia do século XIX e século XX. E isso guiou um pouco a escolha do trabalho. E a Universidade Católica de Campinas reunia, na minha concepção, na minha visão, uma oportunidade para essa integração entre a filosofia e a ciência. Pouco mais diminuindo entre o existencialismo, tanto ateu quanto cristão, e a ciência. Mas já era algo buscando integração. E aí o foco, que poderia ser outro, não fosse a minha formação pessoal, saúde pública, tá? E aí, na PUC, existiu no departamento de neuropsiquiatria, inicialmente, a possibilidade de inserção inicial já numa unidade básica de saúde, criada em comunidade pela universidade. Tudo era experimentação, mas o que inicialmente já me encantou nessa possibilidade, que eu já sabia antes de prestar entrevista, processo seletivo, era a oportunidade de ter lá profissionais de múltiplas formações. Fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, médico, né, medicina, farmácia, enfim, enfermagem, enfim, começar trabalhando com pessoas que fazem perguntas, né? Mais do que têm respostas. Perguntas importantes na busca de respostas. Quais? Respostas de ofertar melhor assistência à saúde, ou a melhor possível assistência à saúde à comunidade, a todos de uma comunidade, já que você não pode ofertar a todos da humanidade, que é o que filosoficamente se propõe. Nesse tempo, o SUS ainda não existia enquanto promulgado. Já havia muitos movimentos no país
pela saúde pública, por uma saúde universal, porque era anos 80, 79, 80 mais precisamente. E aí foi assim que começou a Constituição. Lá fui eu para essa unidade básica, embora tivesse reuniões, supervisões no departamento de neuropsiquiatria, fazendo perguntas junto com a equipe, junto com os outros profissionais, e a partir daí conseguindo montar, estruturar alguns projetos, que, de novo, inicialmente se repetem a partir daquela experiência primeira, anterior, numa unidade básica de saúde da Prefeitura Municipal de Campinas, ainda enquanto estudante universitária. Só que as perguntas foram de natureza mais interessante, né? Por quê? Porque ela reunia múltiplos, mais diversidade do que no momento anterior, que era médico, enfermagem, basicamente. Não, já tinha nesse da prefeitura, assistente social e estudante de psicologia, tá? E aí juntou mais questões, ou seja, mais olhares, mais perguntas sobre as necessidades da população daquela região onde foi instalada essa primeira unidade. E essas perguntas conduziram à montagem de várias programações, né? O tempo foi decorrendo, as perguntas foram se aprimorando e as montagens, as estruturações de projetos foram se intensificando. Mas eu segui na linha de projetos, alguns com os quais já tinha experiência anterior, e respeitando a minha área de formação. Então, lá nessa unidade, chamada na Vila Castelo Branco, a gente conseguiu montar projeto também de saúde escolar, sobretudo enfatizando ciclo de terminal do ensino fundamental, adolescente de 12, 13, 14 anos, tá? Foi feito um trabalho junto com a equipe médica, assistente social, etc., de diagnóstico, uma parceria intensa com a escola, diagnóstico dos principais problemas de toda a comunidade escolar, desde o ciclo básico. Entretanto, a parte que eu participei foi dos projetos para os de 12, 13, 14 anos, bastante enfatizados em redução de violência, em projeto de criação, né, do seu projeto de vida pessoal, do seu projeto de inserção no mundo, já com vistas a uma possível, embora com idade precoce, inserção profissional. Inserção não é bem profissional, inserção de produção do trabalho, de construção do mundo. Então, alguns projetos foram feitos, alguns estudos mesmo, mais técnicos, científicos sobre isso foram feitos, alguns apresentados em congressos, etc. Um outro campo de atuação derivado desse trabalho com adolescente foi alguns atendimentos grupais de psicoterapia breve e orientação a adolescentes que apresentavam alto grau de vulnerabilidade e risco para problemas mentais. Bom, um outro projeto importante foi apoio a grupos de
dependentes químicos, principalmente de álcool. Isso era feito à noite, fora do horário de funcionamento da unidade, mas com permissão, etc., para funcionamento, principalmente, pessoas idosas que tinham um histórico de adição. Para esse projeto, quem participava era médico e psicólogo. Para esse projeto, fizemos uma parceria com a Campinas, a sede do Alcoólicos Anônimos de Campinas, até para aprender, poder encaminhar também alguns participantes do grupo por adesão espontânea, após a apresentação da proposta do AA, que era feita por nós, como mais um apoio, e também com a própria atuação da gente nos grupos que ouviam história de vida, muito mais de escuta e definições espontâneas ao grupo, do que com grandes técnicas. hã, outros projetos, também interdisciplinares, de de apoio aos adolescentes. A fisioterapia participou também bastante, com as questões posturais, com as questões ortopédicas, com as questões da necessidade de, ao longo da vida, cuidarmos da questão física do nosso corpo, da nossa postura, da nossa capacidade de andar, né, de deambulação. Nós somos seres andantes, cuja civilização está deixando de lado. Enfim, deu para criar bastante coisa também. Também tínhamos outros projetos, alguns muito relacionados à enfermagem, na comunidade, de não bem campanha, não sei como posso chamar, talvez uma sensibilização da comunidade, territorializada ali naquele território, né, da unidade básica, para vacinação, sobretudo das crianças, acompanhamento do primeiro ano de vida um pouco integral, né, não só um acompanhamento da evolução física da criança, mas da relação mãe-criança, família-criança, etc. Bom, para continuar, falando um pouquinho dessa experiência, então, na sua amplitude, não só da experiência do que acontecia dentro, né, da unidade. Mas, assim, o que eu considero fundamental para o SUS dessa experiência, a integração de diversas profissões, com seus diferentes saberes, mas, de fato, integração, ou seja, a criação de um modo de atenção à saúde com todas essas contribuições, integradamente, para refletir no melhor cuidado possível em saúde às pessoas, e a inserção do aluno das diferentes áreas de conhecimento em saúde, para proporcionar uma formação com base na compreensão de que sozinho ninguém dá conta. Se não integrarmos os saberes, isso sem falar, né, do saber filosófico, científico e o saber popular, se não integrarmos,
e integrarmos os saberes da própria ciência, né, das diferentes áreas de conhecimento, não daremos conta. Então, inserir o aluno, e alunos desde o primeiro ano de formação, de medicina, de físio, de TO, de psico, de nutrição, de farmácia, etc., para aprender o cuidado em saúde, respeitando e trabalhando junto, né, utilizando instrumentos das diferentes áreas juntos, a gente não vai dar conta. E isso, bom, nesse momento o SUS já ia nascendo e a PUC teve seus caminhos, passou esses essa unidade inicial e as outras unidades que logo em seguida foram criadas para o Sistema Público de Saúde de Campinas, para o SUS Campinas, continuo atuando neles como parceira, com formação de alunos, experiência, à época, inovadora, mas que eu não observo totalmente integrada ainda ao SUS. Ainda há barreiras na atenção primária para a inserção de outras áreas de conhecimento, barreiras de ordem financeiras, de ordem filosófica, de ordem de concepção, de ordem de possibilidades. Mas há não só essa, há outras experiências pelo país inovadoras nesse aspecto, que foram inovadoras nesse aspecto, ainda não incorporadas e não hegemônicas. Hoje se tem estagiários, mas sem a incorporação de profissionais de diferentes áreas no SUS, entretanto, no SUS e na atenção básica do SUS, entretanto, ainda não se alcançou a possibilidade de integralidade. Muita coisa ainda que poderia ser tratada, absorvida, pensada na atenção primária, ainda é encaminhada como especialidade. Bom, então, para o SUS, representa uma experiência importante. Bom, em seguida, a partir dessa experiência, dessa expansão, né, de uma primeira unidade para outras da PUC, todas mantendo esse mesmo padrão, né, de muitos profissionais inseridos, muitos docentes inseridos de diferentes áreas e muitos alunos inseridos que foram formados nessa prática desde os primeiros anos de universidade. A universidade foi avançando nos seus propósitos e projetos e criou um núcleo de saúde para apoiar com essas concepções municípios, até estados, etc. Ela criou um núcleo de saúde absorvendo todas essas áreas de conhecimento, um núcleo de extensão, ou seja, para a prática desse ensino, dessa natureza que eu coloquei, e dessas pesquisas que daí vieram, para apoiar municípios e outras estruturas de gestão e outros projetos numa prática com essa concepção. Criou um núcleo de saúde, criou outros núcleos, que eu não vou me ater, de educação, de habitação, etc., sempre nessa visão de interdisciplinaridade, de multiprofissionalidade, buscando contribuir e influenciar. Esse núcleo criou, formulou e desenvolveu projetos internos e externos,
os quais eu considero bastante importantes, para absorver conhecimentos interdisciplinares em saúde e apoiar gestão, programas e projetos externos a universidades na região, visando o desenvolvimento de um SUS baseado nos princípios da universalidade, integralidade e equidade. E respondendo às políticas ao desenvolvimento da política nacional, às diretrizes da política nacional, mas sempre assentado nesse princípio da intersetorialidade, da multiprofissionalidade na atuação.